Fala comigo, meus queridos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou muito bem. Está começando mais uma vez o programa da Troje TV, o Fala Comigo. Muito obrigado pela sua presença. E hoje eu vou bater um papo legal com uma pessoa maravilhosa. É uma honra poder conversar com alguém assim, desta categoria. Ninguém, nada mais, nada menos do que ele, com Fala Comigo de hoje, Pastor Francisco. Opa, Jefinho. Seja bem-vindo, meu pastor. Prazer. Que honra. Prazer. Honra demais receber o senhor aqui, viu? Prazer é nosso, estou feliz demais aqui, graças a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Coisa boa mesmo. Pastor, quando eu fiquei sabendo que eu haveria essa possibilidade de bater um papo com o senhor, conversar com o senhor, meu coração encheu de alegria, viu? Sim. Eu espero que seja alegria para o senhor também estar aqui, né? Com certeza. Eu me sinto lisonjeado, Jefinho, Miranda, estou feliz por fazer parte aqui desse momento tão especial, muito honrado pelo convite e o prazer, tenha certeza, o prazer é meu de poder compartilhar aqui, estar contigo, te dar um abraço e de certa forma também contribuir, né, com aquilo que você precisar, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, meu pastor, muito obrigado mesmo. E já de bate-pronto me vem à cabeça, né, de saber um pouco mais da pessoa Francisco, né? Da Sim. pessoa Francisco. Porque a gente conhece o pastor de tudo que o senhor faz ali por detrás do púlpito, né? E a gente já o admira. E eu tenho certeza que para chegar nesse ponto, muitas histórias, muitas águas rolaram, né? Sim. Então já vem a pergunta, meu pastor, da onde veio o pastor Francisco? O Francisco. É muito interessante, Jefinho. Pastor Francisco, eu sou natural de uma cidade chamada Sobral, no estado do Ceará. Eu cheguei aqui em São Paulo ainda adolescente, com muitos sonhos, muitos projetos. E ao chegar aqui em São Paulo, eu me deparei com algumas dificuldades. Isso faz parte da história da gente. Uhum. E na época eu ainda não conhecia Jesus, fui morar com uma tia minha em Taboão da Serra, nos anos de 80 para 81, e lá eu comecei a trabalhar em São Paulo, servir o exército, fazer parte de tudo isso aqui, sempre com muito foco naquilo que eu sempre fui muito focado. O Francisco Rodrigues, né? Algumas pessoas até dizem, por que o sobrenome? Porque Francisco tem muitos, né? Então, Verdade. fica melhor assim. A minha história, de forma aqui bem rápida, minha mãe, ela ficou grávida com 16 anos, Jovem. e quando ela estava com 6 meses de gestação, meu pai sofreu um imprevisto, um acidente, e ele veio a óbito. Ela estava no 6º mês de gestação. E uma menina com 16 anos, Sim. Não foi fácil naquele tempo, né? Sim. Eu nasci em 63, Não foi fácil. completei na semana passada 58 Oh, anos. meus parabéns, meu pastor! Graças a Deus. Então a vida, ela na verdade, ela não foi fácil. Se você imagina, a minha mãe com 6 meses de gestação, chega a notícia que o esposo havia falecido. Deus. Né? Sim. E eu louvo a Deus porque eu não fui o fruto de um aborto. Não. Que, né, Deus não... Então eu costumo dizer para as pessoas que verdadeiramente Deus cumpre na minha vida aquilo que chama desde o ventre da mãe. E
eu sempre lutei muito por tudo. Minha mãe, ela casou 3 vezes. Depois do meu pai, ela casou mais 2 vezes. E eu tenho outros irmãos. Alguns irmãos moram no Rio de Janeiro. Hoje minha mãe já faleceu também. Então eu sou um misto aí de pessoas, parentes no Ceará e outros parentes no Rio de Janeiro. Uau! Né? Então essa é um pouquinho da minha história, como surgiu tudo isso. Minha tia me fez um convite para vir para São Paulo na adolescência. Eu abracei a ideia e sempre com muitas dificuldades. A cada dia a gente vai vencendo uma luta e eu me considero vitorioso em tudo. Eu tenho certeza disso. Que história interessante. E isso já me traz algumas aberturas em lhe perguntar, quando chegou aqui em São Paulo, o senhor veio morar com a sua tia, não é isso? Exatamente. Aí passou o tempo, cresceu, arrumou um trabalho, acredito, né? Certo. E aí ou serviu o exército primeiro, como é que foi? Então, na verdade, primeiro veio, eu consegui trabalhar em Pinheiros. Quando eu cheguei aqui, no comecinho de 81, eu já comecei a trabalhar ali na Teodoro Sampaio, trabalhar com lojas, com vendas, né? Era muito bom naquele tempo, tinha muito emprego, né? Era muito mais fácil as coisas, né? E aí veio o período do exército, e aí tive que me afastar um pouco por conta do exército, essas coisas. Depois eu saí do comércio, entre aspas, porque aí eu fiz um concurso e entrei nos Correios interno, e lá eu trabalhei 33 anos nos Correios da Leopoldina. Uau, então, conheço enorme aqui. Isso, então hoje eu sou um senhor, um ex-coordenador de operação aposentado. Deus me permitiu que com 53 anos eu consegui me aposentar. Sempre, desde quando eu fiz 17 anos, eu sempre trabalhei e foi super tranquilo para mim conseguir minha aposentadoria por conta do tempo que eu sempre trabalhei. Sim, exatamente. Parou, entre aspas, cedo, mas trabalhou muito. Trabalhei muito. Muito período de trabalho. Muito. Coordenador de operações não é simples não. Não é fácil, né? Eu acho que estava sempre no sangue essa questão de lidar com pessoas, Na época que eu entrei nos Correios, eu também ainda não tinha conhecido Jesus. E fiquei lá. E lá, talvez você até me faça a pergunta, mas já adiantando, lá eu conheci minha esposa. Ela também fazia parte dos Correios. E lá ela me ganhou para Jesus. Uau! Pregou o Evangelho e lá eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Ela trabalhou 14 anos junto comigo e ela saiu dos Correios para cuidar da nossa segunda filha. E eu saí há coisa de uns 4 anos, quando eu aposentei, resolvi, como a gente diz, parar e ficar somente cuidando da família e da igreja. E da igreja, da obra. Isso é muito bom, me gera uma real curiosidade, né, em saber um pouco mais sobre a sua conversão, né, sobre como foi o aceitar Jesus por enquanto, Francisco, né? Isso. Eu quero saber um pouquinho melhor dessa história, meu pastor. Mas daqui a pouquinho, porque nós já vamos para os nossos intervalos comerciais. Você já conhece a rede banda larga? Sua internet está travando? Difícil de assistir a Netflix? E no home office, está tudo certo? Está conseguindo realizar as suas reuniões? Nós da Rede Banda Larga temos a solução para os seus problemas de conexão. Conexão 100% fibra ótica, TV na fibra, mais ponto principal, mais ponto adicional, ambos com Wi-Fi grátis, mais cursos gratuitos com certificado. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12 ou pelo WhatsApp do nosso amigo Alexandre 11 961 52 6707. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! O Estúdio Bela Life não para de fazer promoções. Olha só o que preparamos para você. Hidratação mais escova por apenas R$ 45. Não vai ficar de fora dessa, né?
Tudo isso pensando na saúde dos seus cabelos e na sua beleza. Para maiores informações, chama no WhatsApp 11 98534 0176. Repetindo, 11 98534 0176. E siga no Instagram, Estúdio Bela Life Oficial. Estúdio Bela Life, para a sua beleza, um toque de elegância. E estamos de volta, o Fala Comigo pela Troje TV. Estou batendo um papo aqui muito agradável com o pastor Francisco, pastor da Assembleia de Deus Madureira, da Vila Veloso, né? Satisfação demais, viu, pastor, estar o senhor aqui. Seja nosso chefinho. A gente nós fechamos o quadro com uma curiosidade, né? E eu quero saber, o senhor contou que o senhor estava no Correios, conheceu a sua esposa lá e aí se converteu, não é isso? Isso. Ela te trouxe o evangelho, ela já era evangélica, aí te trouxe o evangelho e eu tô só querendo saber como é que foi, porque normalmente a gente tem um coração duro, né? E aí precisa amolecer. Como é que foi isso aqui, pastor? Então, na verdade, Jefinho, assim, na época, eu muito novo, e ela também, o Correio estava começando a contratar mulheres na área de transporte, que eu sempre trabalhei na área de transporte. E ela tinha uma amiga, chamava Eremita, ela congregava em uma outra denominação, e elas, no intervalo do almoço, vinham sempre pregar, né? Traziam uma palavra, para mim e mais um grupo de pessoas, né? Na época ela era da Assembleia de Deus, Ministério Paulistana, pastor Eliseu Feitosa de Alencar. E ela pregava, sempre aproveitava o intervalo com a amiga, pregava. Eu gostava muito de futebol, é um dos hobbies que você me perguntou, eu jogava futebol, coisa boa. E a gente estava sempre junto e ela pregava, e assunto ia, assunto vinha, todas aquelas coisas. Na época ela era noiva, né? Ela era noiva. Olha só. E Deus tem as suas formas de trabalhar, de como fazer. Verdade. O noivado dela não progrediu, ela terminou o noivado e Deus abriu uma porta enorme. Eu fui participar de um trabalho uma semana inteira ali na Rua Escipião, na Lapa, né? Pregadores, muito bom. E no sábado, depois da semana inteira, eu aceitei Jesus. E depois de me converter ao Evangelho, a gente acabou começando a namorar. E a coisa progrediu, fluiu. E hoje, graças a Deus, nós estamos com 32 anos de casado. Uau, 32 anos. Temos 2 filhas, a Gabriela e a Esté. Graças a Deus, as duas, uma já se formou na Universidade Federal de São Paulo. Hoje ela faz mestrado na USP, vai provavelmente defender o TCC dela agora no final desse ano. E a mais nova, a Esté, ela é bailarina profissional, graças a Deus, né? Bailarina profissional, e também está se formando, provavelmente esse ano também na USP, ela está se formando. Então, assim, eu posso dizer que eu sou um homem muito feliz. Eu tenho certeza que sim. Só bênção na vida, né? Só bênção, graças a Deus. Não é? E graças a Deus mesmo, porque se não é Deus nas nossas vidas, as bênçãos elas não vem. Não vem, né? Não vem. Não tem jeito. E detalhe, o senhor não servia a Cristo. Aí Deus abriu uma porta e aí trata a sua conversão para te abençoar no matrimônio muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Né? Vamos colocar aí. E aí o senhor começou a frequentar a igreja, né? Exato. Começou a frequentar a igreja. A mesma igreja que ela ia ou... A mesma igreja que ela ia. A mesma igreja. A Assembleia de Deus Paulistana. E aí lá começou a desenvolver o ministério. Quantos anos foi isso? Quantos anos o senhor tinha? Então, lá, na verdade, quando nós casamos, por isso que eu falei aqui, eu me considero muito vitorioso em tudo. Vitorioso, Deus sabe, por tudo que Deus fez na minha vida, né? Eu comecei a dar os primeiros passos na Assembleia de Deus Paulistana, e de lá, quando nós casamos, nós não tínhamos R$1 no banco, na conta, nós não tínhamos nada, né? Não tínhamos nada. E eu falo sempre para as pessoas que estão nos ouvindo,
Se você porfiar, se você fizer por onde, Deus cuida. O carro que a minha esposa foi para a igreja para casarmos foi um Fiat 147, azulzinho, e nós fomos morar de aluguel aqui próximo do Tancredão. Eu mudei do Taboão da Serra para cá quando casamos. E depois Deus nos deu condições de comprar nossa primeira casa no Jardim Ana Estela, próximo à igreja do nosso ministério da Vila Cristina. E de lá então nós resolvemos mudar para a Assembleia de Deus Madureira, aqui em Carapicuíba, já dando os primeiros passos, colocando uma roupa social, as pessoas, os pastores, olha, precisa se dedicar, tem um crescimento, chamado, Deus usando pessoas. E foi aí que a gente entendeu o que era começar a dar os primeiros passos no Evangelho de Cristo. Uau! Coisa boa. Aí não parou, aí não parou. Não parou. Aí foi líder, Isso. ou já foi para obreiro? Antigamente, Jefinho, tinha nas igrejas, hoje ainda existe. O primeiro chamado era auxiliar de escala. Auxiliar de escala, as pessoas mais antigas entendem isso, que era auxiliar na porta. Auxiliar o pastor, um auxiliar para o que o pastor precisasse. Eu estava sempre, então eu fui chamado, ele me chamou, pastor, irmão Francisco, a partir de hoje eu quero que você fique na porta. Porteiro, auxiliar de escala. Né? E aí a gente foi progredindo com fidelidade, com graça de Deus. Daí veio o diaconato, depois o presbitério. Quando eu assumi, Deus me consagrou, levou ao presbitério, né, pelo pastor Wilson Machado, que foi uma pessoa que Deus usou também ali na Vila Cristina, próxima à Grande Viana. Nós ficamos lá 12 anos. E aí, quando eu assumi, fui ao presbitério, eu tive a oportunidade de dirigir a primeira igreja. Primeira igreja. Eu imagino que foi marcante isso. Foi maravilhoso. Foi. Jardim Leopoldina, aqui próximo ao pronto-socorro da Vila Diz. Deus nos direcionou para lá. E aí então começou a nossa vida de pastoreio com a igreja. Daquele dia em diante, nunca mais nós paramos. Rapaz... E eu pude flagrar aqui um brilho no olhar aqui do pastor quando ele falou esse carinho dessa primeira igreja. Né? A gente realmente sente gratidão, né? A primeira oportunidade de realizar um pastoral, eu acredito que não se esquece. Não se esquece fácil mesmo, não. Né? Muito forte. E eu tenho certeza que esse chamado de pastoral o senhor carrega em todo momento. Eu tenho certeza que nesse momento aqui o senhor tem uma palavra para falar pra gente, não tem, pastor? Tenho. O pastorado da gente, na verdade, ele é um chamado de Deus, é coisa linda de Deus, entendendo que em todos os momentos nós temos as nossas dificuldades como seres humanos e ainda mais cuidando do rebanho do Senhor. Cuidar do rebanho do Senhor é algo muito rico, e não depende da gente. Não depende do pastor, não depende da sua qualificação, do seu aprendizado, né, da sua formação acadêmica. Cuidar do rebanho de Deus é algo divino, é um chamado muito especial. E se eu tiver que deixar aqui uma palavra para a igreja, para quem me ouve, eu gostaria muito de deixar o que Paulo registra em Romanos, capítulo de número 8, verso 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quando Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, Paulo está falando para nós de algo muito lindo. Ele está levando em consideração as dificuldades que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, independente se você é pastor, se você é membro, se você é novo convertido, se você já está na sua caminhada há muito tempo. Paulo está dizendo, levando nós a refletirmos: quem vai nos separar do amor de Cristo? Porque a tribulação, a fome, a perseguição ou a nudez,
Isso acontece nos versículos seguintes, ele vai dizer que nós somos entregues à morte todo dia. Então o ser humano ele enfrenta dificuldade todos os dias. Todos os dias. Mas Paulo ele diz isso, quem nos separará do amor de Cristo? Então a palavra que eu posso deixar para você, Jefinho, para os ouvintes nesta noite é: independente do que surgir na sua vida, isso faz parte do ser humano, faz parte da nossa vida, mas que nada possa te separar do amor de Cristo Jesus, porque Paulo vai continuar dizendo, por todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. É vencer a fome, a nudez, a perseguição, a luta. Quando nós estamos com Cristo, a gente vence todas essas dificuldades. Amém, amém, glória a Deus. Graças a Que Deus. palavra maravilhosa acabamos de ouvir aqui com o pastor Francisco. Eu tenho certeza que o pessoal de casa foi, né, tocado. Eu senti sim o toque aqui também, né, porque a palavra de Deus ela vai até a divisão da alma, né? Ela é muito viva e eficaz, né? É muito forte. Ela é muito presente na nossa vida. Ela fala, ela tira, quando fala sobre nudez, ela realmente, ela tira toda a nossa roupagem, tudo que esconde, né? Exato. E ela atravessa tudo, atinge lá dentro do íntimo. E nós estamos aqui na gravação desse programa e sentindo aqui a presença de Deus nesse momento. Graças a Deus. Né? E isso é muito bom, Muito né, bom, pastor? muito bom. E não é à toa que o pastor foi chamado, né? E tem esse chamado, e esse chamado ele cresceu, né? Graças a Deus. Ele cresceu. Eu tenho aqui uma curiosidade para saber sobre como que o chamado, no sentido de título, né, começou a chegar na vida do pastor, mas eu vou fazer essa pergunta, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Nós, do Estúdio Bela Life, estamos com uma promoção imperdível. É a promoção Indique e Ganhe. Isso mesmo que você ouviu. A cada indicação realizada, você ganha 10% de desconto ao fazer os seus cabelos. Para maiores informações, chama no WhatsApp 11 985340176. Repetindo, 11 985340176. E siga no Instagram, @Estúdio Bela Life Oficial. Estúdio Bela Life, para sua beleza, um toque de elegância. Fala comigo, meus queridos! Nós, da Rede Banda Larga, estamos com uma promoção incrível. Combo com 600 megas por apenas R$ 99,99. Isso mesmo, promoção válida até o dia 18 de setembro. 100% na fibra ótica, TV na fibra, ponto principal mais ponto adicional, ambos com Wi-Fi grátis, mais 100 cursos gratuitos com certificado. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12 ou pelo WhatsApp do nosso amigo Alexandre 11 96152 6707. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! E o Fala Comigo está de volta, juntamente com o nosso querido pastor Francisco. Mais uma vez, muita satisfação, pastor, ter o senhor aqui. Amém. Né? E eu encerrei o outro bloco dizendo que eu tenho sim uma curiosidade, e dentro de tudo isso que o senhor vem nos contando, eu tenho a curiosidade para saber como é que foi, né? O senhor hoje tem um título importante dentro da Assembleia de Deus, é o terceiro vice-presidente, né, do campo. Eu quero entender melhor como que é isso para o senhor, como que chegou isso para o senhor, e o que o senhor daria de conselho para que as pessoas seguissem também esses passos, para poder chegar também num nível profundo, não só de título, mas com intimidade com Deus. Na verdade, eu digo sempre às pessoas que assim, sempre lutar pelos seus sonhos, seus projetos, a gente precisa sonhar. A história de José é uma história linda que nos mostra isso. Tenha sonhos e lute pelos seus sonhos. Se tem uma coisa que eu sou, é lutador pelos projetos. Quando eu desejo algo, eu vou orar,
mas eu durmo pensando naquilo e eu acordo pensando naquilo. Me esforço, eu peço para Deus, mas eu faço a minha parte. Sim. Sempre com humildade. Se você tem projetos, se você tem sonhos, seja sempre humilde, porque quando você é humilde, Deus te honra. O que aconteceu comigo, seu terceiro vice-presidente, o pastor Jasson, meu pastor amado, hoje nossa pastora Terezinha está completando mais um ano de vida. Beijo no seu coração, meu pastor, te amo em Cristo Jesus, minha pastora, te amo também, minha pastora, Deus abençoe vocês. Nosso pastor presidente, quando ele foi montar essa diretoria alguns anos atrás, pastor Davi é o primeiro vice-presidente, pastor Renildo é o segundo vice-presidente, e o pastor Jasson, terceiro, quarto e quinto. Ele chamou nós três que somos e bateu um papo lá no Alphaville, no apartamento dele, e disse, olha, eu considero vocês pessoas de Deus, mas eu preciso ver o terceiro, o quarto e o quinto. Ele falou assim, eu não tenho como fazer isso, eu vou escrever o nome de vocês num papelzinho, terceiro, quarto e quinto. O que vocês tirar é assim. E ele jogou os papelzinhos em cima da mesa assim, e aí Deus falou, meu coração, pode deixar eles pegar. E aí um pegou, o outro pegou, o que sobrar é seu. E aí o que sobrou foi o terceiro vice-presidente. Olha só, meu pastor. E aí quando ele ficou sabendo disso, ele falou, graças a Deus foi da forma que eu pensei. Uau. Então ele orou a Deus, pediu a Deus essa direção. Hoje nós já estamos há alguns anos fazendo parte da diretoria do campo, o terceiro vice-presidente, pastor do setor 4 também, aqui na regional do Veloso, onde é a sede do setor, são 14 igrejas. 14 igrejas, meu pastor. Isso, 14 igrejas. Não é fácil, Jefinho, não é fácil, porque nós estamos cuidando das coisas de Deus. Sim. E sempre aprendemos que com humildade a gente consegue vencer os obstáculos da vida. Uau, meu pastor, uau. Essa é uma história bastante interessante, é muito bom, é muito gratificante cuidar do povo de Deus. Sim, sim, exatamente. E é uma grande responsabilidade também, né, meu pastor? Com certeza. Eu imagino que sim. E fora a responsabilidade, né, tem que ter uma inteligência enorme, né, meu pastor? Porque tem situações aí adversas que acontecem, ou então inusitadas. O senhor tem uma história, uma situação inusitada para compartilhar aí com a gente? Eu posso dizer o seguinte, Jefinho, eu nessa caminhada aí eu tive alguns desafios, algumas coisas que me trouxeram muito aprendizado, né? Muito aprendizado. E inclusive, quando eu saí da empresa, aposentei, eu tenho um material muito grande, rascunho, para mim escrever o meu primeiro livro, eu pretendo fazer isso. E ao longo dessa história a gente aprende, a gente vai tirando aprendizado de tudo que a gente vive. Uhum. A gente precisa aprender com os nossos erros, precisamos aprender. E a gente vai a cada dia. Eu lembro, em 2019, a minha esposa chegou para mim e foi oferecida a oportunidade da gente fazer uma viagem internacional para Israel. Uau! Né? E eu não pensava, mas eu lia sempre aquela passagem dos discípulos navegando no mar da Galileia, o mar revolto, aquela coisa tudo. E Deus nos proporcionou essa viagem. Em outubro de 2019, nós fizemos uma viagem internacional de 17 dias. Fizemos os passos de Paulo, nós navegamos em um navio por 4 dias nas ilhas, Ilha de Pátimo e outras ilhas. Coisa linda de Deus. E quando eu cheguei no Mar da Galileia, o pastor Altair Mateus disse aos obreiros, olha, cada um de vocês vai trazer uma palavra em algum lugar. O pastor Isaías estava no grupo, pregou lá onde Lídia foi batizada, tudo aquelas coisas. E quando nós entramos no barco para navegar no Mar da Galileia, o pastor Altair disse, pastor Francisco, você vai trazer a palavra. E eu sentado naquele barco, olhando para as águas do Mar da Galileia, que na verdade não é exatamente um mar, mas é um rio de água doce. Sim. E ali eu preguei, tem um vídeo, e naquele momento eu senti que tudo que eu aprendi, tudo que a gente sofre no dia a dia,
as enfermidades. Nos últimos anos, eu fiquei internado, nos últimos 2 anos, eu fiquei internado 2 vezes. Tive Covid e fiquei internado na semi-intensivo, né? Mas a gente aprende que naquele momento lá, eu pregando a palavra, onde Jesus esteve no barco com os discípulos, tudo aquilo ali aflorou de forma a dizer assim, obrigado, Deus. Uau. Então, assim, eu tenho muita história, muita coisa para escrever num livro. Dentre elas, eu estou destacando essa porque eu acho que foi o ápice de uma situação que a gente vive, que vale a pena a gente ter essas coisas e viver esse Evangelho de Cristo. Mas eu quero, quando lançar esse livro, eu quero ler ele, né? Conhecer esses detalhes, essas histórias, né? E qual foi a sensação, pastor, de estar dentro do barco, no Mar da Galileia, né? Eu imagino que porque o senhor tinha esse sonho, né? Sim, pelo que o senhor contou. Exato. Aí o senhor, exatamente no Mar da Galileia, o senhor vai fazer uma pregação. O sentimento, pastor? Assim, é um misto de me belisca para ver se é verdade, com uma sensação de dizer obrigado, Deus. Porque naquele momento a gente vê as coisas acontecendo que outrora você nunca imaginava, né? Eu, adolescente, saí do estado do Ceará, Uau. Venho para cá, Sim. Não conhecia Cristo, não tinha um lar, não tinha família, e hoje eu tenho tudo isso. E lá naquele momento, além de eu pregar, eu tive a oportunidade de dizer para Deus muito obrigado. Gratidão. Né? Gratidão. E aí, mais uma vez, eu falo assim, os sonhos que você sonha, eles podem se tornar realidade. Os sonhos que você tem, lute por eles, porque Deus vai te dar a oportunidade. Uma coisa é assim, você precisa fazer sua parte. Eu fiz a minha parte. Quando me ofereceram para ir para Israel, eu disse, é muito caro, realmente é muito caro, mas eu me esforcei e Deus me deu a oportunidade de estar lá. Eu fiz a minha parte. E a outra, Deus me deu um presente maravilhoso que foi pregar no Mar da Galileia e viver a passagem bíblica que Jesus deixou registrado para nós. Uau! Muito bom, muito bom mesmo. Meu pastor, eu só tenho que te pedir, se for, né, assim, não for muito abusivo, o senhor tem mais uma palavra para ler para nós? Tenho. Porque queremos ouvir, estamos ansiosos, desejosos. Tá. Eu vou deixar, já falei aqui de Romanos, eu tenho é especial as cartas de Paulo, mas eu quero deixar o Salmo 23. Amém. Somente um versículo para você e para todos que nos acompanham. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Quando o salmista diz isso, o salmista ele não conhecia de outra coisa a não ser cuidar de ovelhas. Porque esse me parece que foi o primeiro salmo de Davi, né? Quando ele escreve esse salmo, ele não entendia de nada, mas ele entendia de cuidar de ovelhas. E quando ele escreve esse salmo, ele inverteu o papel, porque ele era pastor de ovelhas. Nesse salmo, ele inverte o papel. Ele vai ser ovelha e Deus vai ser o seu pastor. E quando ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, imagina a ovelha deitada, pensando em pasto, se você ler o salmo todo, o salmista olhando, Deus, eu preciso do seu cuidado, eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser carregado no colo em alguns momentos, porque é isso que a ovelha precisa. E o salmista, eu imagino o salmista pensando, dizendo, o Senhor é o meu pastor. Se você puder em algum momento da sua dificuldade, porque não é só na bonança, mas na sua dificuldade, você precisa dizer, Deus, o Senhor é o meu pastor. Quando a gente declara isso, não falta nada, inclusive as lutas que vêm, que fazem parte, que nos acompanha. Mas você precisa ser ovelha e entender que Deus é o seu pastor, Ele é o sumo pastor. Então, eu imagino o salmista sentado, quem sabe, olhando para o rebanho, olhando para as ovelhas,
mas contemplando Deus e dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele declara isso, ele tomou posse de todos os bens, de tudo que Deus fez para o nosso benefício, porque Deus quer sempre o nosso bem. Amém! Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Como é que termina uma entrevista com um camarada desse, né? Uma palavra muito abençoada, onde a gente tem vontade de continuar ouvindo, sem parar. Pena que o relógio ele não nos acompanha em relação à vontade de ficar paradinho ali escutando, não é verdade? Maravilha. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo, né? Esse é mais um Fala Comigo, né? Quem quiser saber um pouquinho mais da história do nosso pastor, entre em contato, né, pelo Facebook, AD Veloso Madureira, tá joia? Vai encontrar algumas fotos, algumas imagens, tem o endereço da igreja também, né? Por favor, faça uma visita, né, na endereço, na rua Guarubim, número 30, ali na Vila Veloso, né, aqui em Carapicuíba, coisa boa mesmo. E esse é mais um programa. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Troje TV, por favor, entra no YouTube. Quiser saber um pouquinho mais também sobre no Instagram, a Troje TV Oficial. Quiser saber um pouquinho mais sobre mim, será no @ogefamiranda, ali no Instagram também. E é isso. Muito obrigado. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Rede Banda Larga, muito obrigado. Estúdio Bela Life, muito obrigado também. E é isso. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Venha comigo, fala comigo, porque isso é coisa boa! Boa! Aí é muito boa!